versículo 16. Marcos, capítulo 10, versículo 16, mas eu vou ler a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: e trazia-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Versículo 14: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Eu quero que vocês ouçam essa mensagem, acompanhem na sua Bíblia, para que você veja que é a palavra de Deus que está falando isso. E observe essas crianças. Versículo 15: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16: e tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Com a Bíblia aberta, acompanhando aqui a continuação desse estudo, o lugar das crianças no reino de Deus. Já falamos aqui sobre a reprovação de Jesus para com os discípulos, quando os pais estavam trazendo as crianças para que Jesus o abençoasse, mas os discípulos estavam achando que as crianças eram impedimento. Os discípulos estavam achando que as crianças não faziam parte do culto, não era interessante para Jesus. E Jesus, observando isso, ele reprovou. Versículo 14: reprovou ali a atitude dos discípulos. Jesus agora ele faz uma revelação a partir do versículo 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Ele diz no versículo 14: Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Pai, mãe, você tem sido um impedimento para os teus filhos estar na presença do Senhor? Você tem pensado mais nos teus prazeres, nas tuas coisas, do que na salvação dos teus filhos? Jesus está nos chamando a atenção. Se você tem sido um impedimento para que os teus filhos estivessem na casa do Senhor, hoje Deus está falando através da palavra dele: pare de ser um impedimento. Pare de ser um impedimento. Os teus filhos, Jesus quer abençoar, e eles não são abençoados porque você não traz eles à presença do Senhor. Agora eu vejo algo interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus. Nós temos uma revelação aqui muito interessante, quando Jesus fala: dos tais é o reino de Deus. E isso tem a ver com a natureza do reino de Deus, não com a natureza do reino desta terra. Nos preocupamos com os nossos filhos, queremos o bem, queremos o sucesso, tudo nesta terra. Mas eu pergunto: e o céu? E
e a salvação. E se eles partirem, para onde eles irão? Pastor, criança, ela não tem pecado. Eu vou provar para você que criança tem pecado. E eu vou provar pela Bíblia. Aí se você achar que a Bíblia está errada, aí é você com Deus, porque a palavra é dele, foi ele que deu a palavra. Então vamos lá. Quando Jesus está falando dos tais é o reino de Deus, vamos lá. O que Jesus não quis dizer com essa expressão? O que Jesus não quis dizer, e hoje nós usamos como um ditado, mas Jesus não disse isso. Jesus falou dos tais é o reino de Deus, mas como é que o reino de Deus vai ser para eles se nós não trazemos eles para a presença do Senhor? O que Jesus não quis dizer? Vamos ler Bíblia, capítulo 3, versículo 1 a 3 em 1 Coríntios. Abre para nós lá. Temos aqui o evangelista Fábio e o diácono Johnny, estarão aí se revezando na leitura. Maravilha. Diácono Johnny, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O que Jesus não quis dizer? Primeiro, que as crianças são criaturas inocentes. Jesus não falou isso. Porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por natureza humana? O que vivem com pessoas do mundo? Peraí, criança tem ciúme? Crianças e briga? Fica bravo, irado, bate aquela bira, se joga no chão, né? Beleza? Mas Jesus não quis dizer que as crianças, aqui ó, que as crianças não são inocentes. O pecado original que atingiu toda a raça humana, se lembra de Adão e Eva lá no jardim do Éden? Desobedeceram a Deus, não desobedeceram? Exato. O que aconteceu por causa da desobediência? Foram expulsos do jardim, não tiveram mais acesso à presença de Deus. Do suor do seu rosto agora vai ter que trabalhar, vai para comer. A mulher multiplicou as suas dores. Pastor, a terra surgiu espinhos e abrolhos. Agora não vai mais poder comer se não plantar. Querendo dizer o quê? Só come se trabalha. Mas antes, pastor, Adão e Eva precisavam se preocupar? Não. Antes Adão e Eva tinham o jardim todo florido, todo cheio de frutos, de todas as espécies. Precisava se preocupar se iria faltar ou não? Não. Quem plantou, pastor? Deus. Plantou para quem? Para Adão e Eva. Porém, Adão e Eva perderam, porque desobedeceram. Não perca seus filhos por causa de desobediência a Deus. Pastor, agora toda descendência de Adão e Eva nasce com a maldição do pecado, nasce separado da presença de Deus, nasce num corpo com problemas, num corpo que muitas das vezes nem chega a sair da barriga da mãe, já nasce morto. Se o homem nascesse perfeito, não ficava doente, não pegava bactéria, não precisava ficar na incubadora, né? Já, nossa, nasceu perfeito, não precisa se preocupar com amarelão, tem que botar no sol, tem que dar, tudo isso aí a gente sabe. São coisas práticas.
práticas que acontecem no dia a dia. Mas por que nós precisamos passar por esses processos? A mãe não precisa vir à noite, né? Aquela música, né? Quando não inventa o bicho papão que não existe. Olha só, precisa inventar coisas para encantar a criança. Interessante? Mas olha só o que, olha assim, todos nós, olha aqui, todos nós somos concebidos em pecados e nos desviamos desde a concepção, desde o nascimento. Nós já nascemos em pecado, já nascemos em pecado, e a inclinação do nosso coração é para o mal, e as crianças são salvas por serem, aqui ó, elas não são salvas por serem crianças inocentes, não. As crianças não são salvas por serem inocentes, não. Porque você pode ver uma criança, quando ela começa a crescer, alguém ensina ela a ficar brava? Não. Alguém ensina ela a dar um tapa no rosto do pai? Não. Mas então quem ensinou? Ninguém. Já está na natureza, já vem na genética, na natureza, entendeu? Já vem na genética, na natureza. Elas também precisam nascer de novo e crer no Senhor Jesus. Então, para que as nossas crianças alcancem a salvação, elas não entendem agora, mas a responsabilidade delas agora está no ombro de quem? Está no ombro de quem? Provérbios 22:6, vamos ver? Provérbios capítulo 22, versículo 6, o que diz lá? Se eu não estiver enganado. Provérbios capítulo 22, Provérbios, abra sua Bíblia aí, capítulo 22 e 6, o que diz lá? Pode ler. Olha só, Provérbios 22 e 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino. Isso aqui no original está querendo dizer: ensina a criança. Entendeu? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu já expliquei no culto passado o que é ensinar o caminho e o que é ensinar no caminho. Tem pais que ensinam a seus filhos o caminho, mas não sabem ensinar no caminho. Por que não sabem ensinar no caminho? Porque não são exemplo. Entendeu? Como é que seus filhos vão ser alguém com moral, com caráter na vida, se olha para o pai e para a mãe e não tem essa moral e esse caráter? Ah, mas os meus filhos não entendem, não tem idade para entender. Você acha, meu querido, isso aqui é uma fita virgem. Isso aqui tem inteligência para vender. Enquanto você está vivo, eles já estão voltando e já estão fazendo a roda e estão voltando de novo. É nós que estamos atrasados. Eles estão ali desenhando, mas estão ouvindo aqui, ó. Estão de olho lá, ó. Estão prestando atenção lá. Eles têm a mente vazia. Você sabia disso? Nós não, nós temos a mente entupida. Entendeu? Eles não. Mas aí, pastor, se eu não ensinar eles as coisas certas, o mundo vai ensinar as coisas erradas, a internet vai ensinar as coisas erradas. Ah, pastor, tu não senta com teu filho, com a tua filha para ensinar as coisas de Deus, as coisas éticas, as coisas morais. Aí o mundo vem, não tem todos os teus
para eles. Claro que você não ensinou e não protegeu, não guardou. Você não ensina, mas Satanás, ele não tem dó. Satanás, ele quer destruir os nossos filhos. Se lembra o que o anjo falou para José? O anjo apareceu para José e falou bem assim: José, levanta. E era de madrugada. Você tem levantado de madrugada pelos teus filhos? Não, pastor, eu vi à noite na Netflix, mas não levanto de madrugada para orar pelos meus filhos. E você quer que eles tenham proteção de Deus? Não tem proteção de Deus. O anjo apareceu para José de noite e falou bem assim: José, levanta, pega a mulher e o menino e foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matar. José, levanta. José, ouve a voz do Senhor. José, estais atento aos avisos de Deus. José, se José não tivesse se levantado, se José não tivesse acordado Maria, se José não tivesse corrido para o menino Jesus, pegado no colo e dizendo: vamos rápido, porque tem um inimigo querendo matar nosso filho. Você tem fugido com os teus filhos. Presta atenção, olha para eles e veja quão lindo eles são. Com abençoa, irmãos, os filhos mais lindos são os nossos. Você investe pesado nos teus filhos, mas você esquece de investir em Deus para os teus filhos. Levanta e foge, porque Herodes há de procurar o teu filho. Não vai demorar muito, vai amanhecer, os soldados romanos vão bater na sua porta. Você tem filho e não vão ter dó. Eles vão pegar teu filho e vão levar e vão matar. Por quê? Por causa de Jesus. Não é por causa do mundo, não. Satanás não está preocupado com teus filhos quando estão lá no mundo, lá fazendo as coisas do mundo, mentindo, roubando, bebendo. Não, Satanás não está preocupado. O Satanás está preocupado é com os filhos que estão na presença do Senhor. É com os filhos que estão na casa do Senhor. Por isso que a dificuldade de você trazer teu filho para a casa do Senhor. Você vai para tudo quanto é lugar, os teus filhos não incomodam, mas você decide ir para a casa do Senhor. Ai, vai chorar. Ai, meu Deus, não aguento. Ai. Se Herodes bater na tua porta, não chora depois. Agora imagina se José não tivesse dado ouvido à voz do Senhor. Não é nada. Isso acontece na vida dos... essas coisas só acontecem na família dos outros lá. Cuidado. Não cuida da tua casa para você ver. Se já a gente cuidando da casa, debaixo de oração. Nós estamos em campanha de oração. Nós estamos em campanha pela nossa família. Você tem dobrado o joelho? Você tem jejuado? Você tem consagrado pelos teus? Ou você só procura quando as coisas apertam? Aí sim você lembra da igreja para pedir oração. Você manda um papelzinho por alguma das irmãs ou por algum dos irmãos. Olha a hora, porque estava certo. Não, Senhor, agora é hora de orar. Agora é hora de você trazer para Jesus, para que Ele os abençoe. Pastor, olha o que a Bíblia nos ensina aqui. Presta atenção, olha para nós e observa as crianças. Aqui o escritor diz que no Novo Testamento as crianças não são anjinhos. Não vá pensar que elas são santinhas, não são. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, irmão Fábio. E Hebreus capítulo 5, versículo 13, irmão Dione. Olha só o que diz aqui. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O que diz lá?
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Exato. As crianças são pequenas, as crianças são imaturas. Pastor, você já notou que os teus filhos muitas das vezes sabem o nome da seleção brasileira todinha, mas não sabem o nome de alguma personagem bíblica da Bíblia? Hã? Você já notou? Já notou isso? E você diz que as crianças estão nas mãos de Deus? Você tem ensinado versículos bíblicos? Você tem ensinado a palavra de Deus para os teus filhos? Você tem sentado com eles e contado histórias bíblicas para eles? Vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo 13. A imaturidade das crianças. 5 e 13 de Hebreus. Quem achou pode ler. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ei, Paulo está falando, quem se alimenta de leite, está falando o quê? Criança de peito. Ali ó, nós apresentamos duas, tem mais um carinho ali, tem mais uma ali. Criança de peito, está dizendo que elas são imaturas. Se tiver um fogo aceso aqui e ninguém tiver por perto, elas vão lá e vão botar a mão no fogo. Elas têm conhecimento do bem e do mal? Não, pastor, elas têm imaturidade. Quer ver o que a Bíblia nos ensina? Que as crianças, elas são fáceis de seduzir. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Não, Marcos capítulo 6, versículo 4. Marcos capítulo 6, versículo 4. Quer ver? O que diz lá? Acompanha na Bíblia aí. 6 e 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não, é Hebreus capítulo 6 e 4. Hebreus 6 e 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Exato. Aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Quer dizer, tem pessoas que não ainda fazem parte, não têm conhecimento do Espírito Santo. Mas pastor, nossos filhos vêm à casa do Senhor. Sim, trazemos à casa do Senhor. Sim, mas ensinamos o porquê eles estão aqui na casa do Senhor? Às vezes nós vemos adultos vindo à casa do Senhor e não tem nem a compreensão do que está vindo aqui. Por que você veio à casa do Senhor nessa noite? Você veio por causa do quê? Porque tem um amigo, tem uma amiga, para apresentar o teu sapato, o teu vestido, o teu terno, o carro que você comprou? Ou você veio para adorar o nome do Senhor? Se você veio para a casa do Senhor para adorar o nome do Senhor, não pode ter certeza, você vai ver pessoa feia, pessoa ranzinza, pessoa com problema, pessoa com defeito, você vai ver, não, você não vai enxergar, porque você veio aqui olhando para o céu. Glória a Deus, glória. Você está do lado de uma pessoa cheia de defeito, mas você não está nem aí. Por quê? Porque você veio aqui preocupado com Ele, para adorar a Ele, exaltar a Ele. Enquanto você estiver olhando para cima, você não vai conseguir enxergar os defeitos dos teus irmãos. Pastor, mas eu não consigo olhar para cima. Aí você começa a ver, nossa, aquele irmão, meu Deus, olha como canta, olha aquele, não vou mais naquela igreja por causa daquele, daquela. É porque
está vindo à igreja por causa de pessoas problemáticas. Aqui é o lugar de pessoas problemáticas. Aqui é o lugar dos doentes que querem a cura. Aqui é o lugar das famílias que têm problema, porque é aqui que nós buscamos a solução da nossa casa, o socorro para os nossos filhos, a salvação para os nossos parentes. É aqui. Você vai lá fora, a alegria lá de fora é passageira, a alegria lá de fora te custa caro, a alegria lá de fora te dá prejuízo, mas quando tu vem à casa do Senhor, quando tu vem aqui na casa do Senhor, você se aprosta para o Senhor, você entra triste e sai alegre, você entra amargurado e sai refrigerado pelo poder do Espírito Santo, por causa da presença do Senhor. Pastor, olha o que diz: as crianças, elas são imprudentes. 1 Coríntios 14, versículo 20. As crianças são imprudentes. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Vamos lá. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam como bebês em relação ao mal, mas sejam maduros do entendimento. Olha só o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios. Irmãos, capítulo 14, versículo 20. Olha o que ele diz aqui, ó. Não sejais meninos no entendimento. Isso quer dizer o quê? Se tem uma coisa que você precisa se dedicar, é no entendimento. Sabe por que o povo erra? Por falta de conhecimento. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Mas Paulo fala mais alguma coisa aqui no versículo 20. Olha só: mas sede meninos na malícia. Ah, pastor, na malícia pode deixar que eu sou macaco velho, como diz, né? Lá do norte, sou macaco velho. Pode deixar aqui. Eu tô aquele jeitinho. Ah, pastor, a malícia. Seja menino na malícia. O que é menino? Seja ingênuo. Enquanto alguém está falando algumas palavras com malícias, com duplo sentido, você, entendeu? Sabe que alguém está dizendo assim: nem caiu a ficha, tomara que nem caia, para que você não entenda as coisas maliciosas. Seja menino em malícia, mas seja maduro em entendimento. Pastor, aqui a Bíblia está dizendo que as crianças, elas têm maturidade. Por isso que é necessário botar na escola, é necessário ir para o pré, é necessário ir para o jardim, ir para o primeira, segunda série, terceira série, quarta série. Por quê? Porque elas não sabem, elas precisam aprender. E aonde é a primeira escola? Aonde é a primeira escola de Arthur Adaélio, que já é pai e avô, já tem experiência para nos dar? Primeira escola em casa. A primeira escola é em casa. Como é que está a sala de aula aí? Como é que está o professor? Como é que está a professora? Teus filhos podem olhar para você e dizer: você é um exemplo para mim. Você é um exemplo para mim. Como é que está a escola na sua casa? Como é que está a escola na sua casa? Existe ensino na sua casa? Ou as músicas que você permite na sua casa é aquele funk, é aquelas músicas onde denigre a imagem de uma mulher e de um homem, que seja lá quem for? É isso que está acontecendo na sua casa? Está
feia a situação. Não, pastor, a minha casa, levanta de manhã, eu já coloco louvor, pastor, vou almoçar, eu já agradeço a Deus, ou tem culto familiar na minha casa, tem oração, ou tem ensaio, tem oração, pastor, tem reunião, tem tudo na minha casa. A tua casa pertence ao Senhor. Mas nós temos aqui, em segundo lugar, o que Jesus não quis dizer com a expressão, porque os tais é o reino de Deus. Primeiro, as crianças estão salvas pelo simples fato de ser criança. Nananina, não. A Bíblia não diz isso. Só pelo fato de ser criança não vai ter salvação para elas. Pastor, mas elas são crianças. Exatamente. Mas a responsabilidade delas é de quem? Provérbio 22:6. Dos pais. Os pais não estão nem aí para a salvação dos filhos. E aí, pastor, aonde vai os filhos? Por causa dos pais perder a salvação. Mas Deus vai prestar conta naquele dia. Deus vai prestar conta naqueles dias. Traga a sua casa a presença do Senhor. Traga os teus filhos à casa do Senhor. Faça o que for possível, e o impossível peça para Ele fazer, mas não deixe o inimigo derrubar a tua casa. A salvação não tem a ver com a faixa etária. Não, pastor. Nenhuma pessoa é salva por ser criança ou vai ser salva por ser muito idoso. Negativo. Você já viu que uma criança, ela nasce, está imatura, cresce, fica madura, mas depois que começa a envelhecer, o velhinho vira criança de novo? Vocês nunca visitaram um asilo, um ansionato? Precisa fazer o quê? Precisa cuidar, precisa às vezes limpar, precisa orientar, às vezes precisa até tratar da boca. Exatamente. Nasce, cresce, envelhece, fica velhinho no finalzinho dos seus dias. Tem que cuidar, tem que tratar, tem que limpar, tem que dar atenção. Meu Deus. Você já imaginou como você ficar velhinho? Você já imaginou? Presta bem atenção. Quando você ficar velhinho, entendeu? Velhinho é bem velhinho. Porque hoje os idosos estão mais novos do que os próprios jovens. Os jovens estão com cara de velho, mas os velhos, pastor, tem muito idoso aí que está dando de 10-0 jovens aí. Por quê? Cuida. Exato, mas quando tiver bem velhinho, seus filhos estarão perto de você? Seus filhos estarão com você? Pastor, eu na minha velhice, na velhice você vai querer alguém para cuidar de você, mas você não cuidou de alguém para cuidar de você na velhice. Você não ensinou os teus filhos a honrar os pais e a mãe. É mandamento. Pastor, mas eu não ensinei meus filhos na palavra do Senhor, eles não vão te honrar. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, porque é mandamento com promessa. E eu prolongarei seus dias na terra. Dá uma olhada no cemitério para você ver qual é a maior mortandade que tem lá. Não é dos idosos, não, é da juventude. Por que, pastor? Por que novos, pessoas de 17, 18, 19, 20 até 25 anos estão lotando os cemitérios? Por que estão morrendo cedo? É ético,
Porque é o pai que precisa ir primeiro, ele está mais velho, mas hoje está indo ao contrário. Os novos estão indo primeiro e os velhos estão aí pensando o porquê. O que está acontecendo com essa geração? Geração que se entope de álcool, geração que se acaba com energéticos e produtos ali que acaba com a saúde, acaba com a família. Geração que se acha bambam, mas não consegue educar um filho. Agora, botar filho no mundo, eles sabem. Encher o mundo de filho, eles sabem. Mas cuidar dos filhos, eles não conseguem. Ser exemplo, eles não conseguem. Por que será, pastor? Porque não tem ensino. Olha o que ele diz aqui. O que Jesus não quis dizer com essa expressão? Olha o que ele diz aqui. As crianças, elas, aqui quando uma criança morre antes da idade da razão, ela vai para onde, pastor? Eu pergunto para você, o filho do macumbeiro, você acha que ele vai para o céu ou vai para o inferno? Pastor, nós não estamos aqui para julgar. Ei, o filho do macumbeiro não apresenta o seu filho para Deus, como foi feito aqui. O filho do satanista não apresenta seu filho para Deus, como foi feito aqui. O filho do idólatra não apresenta seu filho para Deus, como foi feito aqui. Apresenta para quem? E aí você acha que essa criança vai para onde? Ela foi dedicada. A responsabilidade das crianças está nos ombros dos pais. Os pais, em vez de entregar as crianças para Deus, entrega para Satanás. Para onde tu acha que vai essa criança? Para onde, pastor? Pastor, mas elas são inocentes. Mas a responsabilidade delas está nos ombros dos pais. Quantos vão ter que prestar conta diante de Deus por inocentes que perderam a salvação? Você pode salvar alguém, você pode levar a palavra da salvação a alguém. Pastor, mas meus pais não são crentes. Ei, sabe o que você faz? Olha só, o Timóteo, o pai também não era crente, mas o Timóteo tinha uma mãe que era crente, o Timóteo tinha uma avó que era crente, e aquele Timóteo se levantou e se tornou um grande homem de Deus. Não foi por causa da incredulidade do pai, não. O pai só queria festa, o pai só queria bagunça, mas aquele filho se tornou um grande homem de Deus por causa daquela mãe que não saía dos pés do Senhor. E o apóstolo Paulo testemunhou uma fé não fingida que estava na vida da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Alguém precisa fazer alguma coisa para salvar a sua casa. Se ninguém fazer nada, ela vai cair. Vamos lá. Agora vamos ver o que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer quando disse que as crianças pertencem ao reino de Deus. Ali diz: as crianças vêm a Cristo com total confiança. Você traz a criança para frente para a oração, ela vem, porque ela confia no pai, ela confia na mãe, ela vai vir, ela vai ficar aqui junto com você. Você vai, entra no carro e vai para a cidade. Pastor, ela está com você, ela confia, ela não tem medo de andar com você, porque ela confia em você. Mas ela não tem noção para onde você vai e o que você vai fazer. Muitas das vezes o perigo que você está enfrentando, elas não. Entendeu? Você está enfrentando uma tempestade no meio da tua viagem. Você está preocupado, você está ali, meu Deus, não estou enxergando nada. Você olha para trás e teus filhos estão lá dormindo. Está lá brincando.
Aí você vai perguntar: por que você está tranquilo? É porque eu confio em quem está pilotando. Quem é que está pilotando? É meu pai. Eu confio nele, é meu pai. Hã? Dá para confiar em você? Se Deus mandar você construir uma arca, você lembra a história da arca de Noé? Exato. Se Deus mandar você construir uma arca para salvar a tua família, pastor, não faz isso. Não, presta atenção. Se Deus mandar, se Deus chamar você, Noé, você, pai, para construir uma arca para salvar a tua família, Deus fala para você bem assim: eu vou inundar a terra, então constrói uma arca para salvar a tua casa, beleza? Você vai construir a arca. Vou construir a arca. Aí eu pergunto: teus filhos teriam coragem de entrar nessa arca? Vem, filho! Vem, filha! Vamos, eu construir essa arca para salvação. Aí o filho olha assim: você construiu, pai? Você não, viu? Sabe por que muitas das vezes eles não vêm para a casa do Senhor? Eles não acreditam na arca que você disse que está construindo. Por que, pastor? Porque você é tão santo, você é tão homem e mulher de Deus dentro da igreja. Nossa, parece um arquinho, mas durante a semana, meu Deus do céu, opa, as panelas voam dentro de casa, meu Deus do céu. Mas vamos para a igreja porque Jesus quer salvar. E aí, será que eu vou, pai? Será que eu vou, mãe? Será que essa arca não vai afundar? Não, porque quem está construindo é o pai. O que ele fala, não, ele não vive. O que ele tenta cobrar de mim, ele não vive no exemplo. E aí, vou entrar nessa arca? Não entra. Primeira confiança que nós temos que adquirir é dentro de casa. Os nossos filhos, presta bem atenção, pais. Hoje é culto com um tema para as crianças, por isso que eu quero que vocês olhem para eles e ouçam aqui. Os nossos filhos, eles precisam olhar para nós em casa e vermos um homem de Deus e uma mulher de Deus com caráter, moral e seriedade. Caso contrário, esquece que eles vão atrás de você. Esquece que eles vão acreditar numa palavra que você está falando. Agora, quando você busca ser exemplo, não estou dizendo que você é santo, eu também não sou, mas quando os nossos filhos olham para nós e vê nosso esforço para querer ser um homem íntegro diante de Deus e da sociedade, você vai construir a arca e vai dizer: meu filho, segue o exemplo, minha filha, segue o exemplo. Você já viu o pai fazendo isso? Você já viu a mãe fazendo isso? Ai, pastor, eu quero a salvação da minha casa, mas os meus filhos não veio interessado na salvação da minha casa. Vai salvar o quê? Agora, quando os teus filhos veem você chorando pela tua casa, sacrificando pela tua casa, sabe o que eles vão fazer? Eles vão chegar assim: ô pai, conta comigo. Entendeu? Conta comigo. Ei, filhos que muitas das vezes deram lágrimas para os seus pais, hoje eles chegam para os pais e dizem: obrigado por você não ter desistido de mim.
Obrigado por você ter sido esse homem e essa mulher de Deus e não ter desistido de mim. Eu tenho exemplo a seguir. Eu tenho exemplo a seguir. Ei, você nunca, mas vai chegar o dia. Nós já tivemos muitos testemunhos de pais que os seus filhos lhe deram muitas lágrimas, mas eles não desistiram dos seus filhos. Deus virou o cativeiro, Deus levantou os ossos secos, e esses pais tiveram que ouvir um dia testemunho dizendo: eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque se hoje eu estou de pé é por causa da oração deles. Pastor, as crianças, elas creem, confiam, elas se entregam e descansam. Você já viu? Uma criança, ela chega no colo do pai e da mãe, do estranho talvez não. Você viu como o pastor pegou a criança aqui e a criança começou a chorar? Foi porque apertaram o bracinho, o neném ali antes de dar, e o neném começou a chorar. Estou brincando, não foi isso não. Mas quando chega num estranho, o cheiro é diferente, o balançar é diferente, o calor é diferente, porque a criança, ela tem uma intimidade com o pai e com a mãe. É só a criança começa a chorar, põe no braço do pai e da mãe, para de chorar. Entendeu? Descansa, pastor, relaxa, ressona, não quer nem saber o que está acontecendo ao redor. Por quê? Porque está no colo do pai. Tem um louvor que diz bem assim: descansa, quem te prometeu garante. Sabe aonde você consegue descansar? No meio de um mundo tão cheio de problemas? No colo do pai. Sinta-se no colo do pai nesta noite. Sinta-se abraçado pelo pai nesta noite. Quem sabe tem pessoas aqui nesta noite que chegaram arrasados aqui. O pai está pegando, te abraçando nessa noite. Você está desesperado, você está chorando, mas você vai parar de chorar no colo do pai nessa noite. Deus está te dando um abraço nessa noite. Deus te está amparando nesta noite. Pastor, as crianças vivem em total dependência. Sabe o que é total dependência? As crianças não precisam se preocupar em comprar comida. Amanhã tem que levantar cedo. O pai e a mãe, 4 horas, 3 horas da manhã, já estão de pé, vão trabalhar, já coloca a sua farda de trabalho, já pega a sua marmita, já sai, mas antes de sair dá uma passadinha no quarto do filho e da filha, quem sabe dá um beijo e vão embora. Quem é que se preocupa com o alimento? O pai e a mãe. Cadê o filho? Está lá dormindo. Às vezes vai até 10 horas, 11 horas. Está lá. Tem preocupação com nota fiscal, não tem preocupação com talão de luz, não tem preocupação com aluguel. Às vezes eles pedem algo para nós, sem saber que muitas das vezes nós estamos passando um aperto. Não tem. Não tem, eles eu quero. Por que muitas das vezes eles choram de cortar o nosso coração? Por quê? Porque nós não temos para dar. Mas eles não entendem, isso não passa pela cabeça deles. Na nossa sim, na deles não. Eles não têm essa preocupação. Entendeu? Porque eles são crianças. Eles são crianças. Agora a preocupação dos adultos
Tem pai que entrou aqui nessa noite e não sabe nem como é que vai pagar a prestação na segunda-feira. Tem mãe que chegou aqui essa noite, quem sabe, e recebeu o diagnóstico do médico, mas eles não sabem de nada. Por quê, pastor? Porque eles vivem na total dependência do pai e da mãe. Por isso que Jesus falou que nós temos que nos tornar como uma criança, senão nós não entraremos no reino dos céus. Sabe por quê? Total dependência. Tem alguma coisa para resolver? Deixa para Ele. Não consegue? Deixa para Ele. Está desesperado? Se joga no colo dele. Não tem direção? Pega na mão dele. Você já viu uma eu tenho pós-graduação de andar na mão do pai. Estava até falando dessa viagem todo dia. Nós estávamos conversando e os irmãos estavam contando das infâncias deles e eu estava só ouvindo, entendeu? E aí eu pensei assim, nossa, eu também passei por isso. Eu andava com a mão direto no pai. E a mãozinha, pega lá, filho, vem aqui, vem pra cá. Hoje está tudo digital, né? Não comprou o bebê ali, aquele câmera, bebê câmera? Claro que já comprou. Deve ter enchido a casa toda de bebê câmera. Como é que é o nome daquele lá? Aquela câmera lá que o camarada coloca lá no quartinho do bebê, fica bem em cima do neném assim, ó. Aí tá lá na roça, com o celular e tá olhando o bebê. O neném faz mulher, já tá aqui olhando. Pastor. Preocupação de quem? Do pai. E o bebê? Tá descansando. Seja uma criança nos braços do Senhor. Deixa Ele cuidar de você. Não importa onde você estiver, o que você tiver, coloca na mão dele. Ei, pastor, tu vai descansar no Senhor. Tu vai descansar no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de ti e da tua casa. Se coloca de pé, irmão, querendo adorar o nome do Senhor. Ele tem cuidado da tua casa. Ele está cuidando da tua casa. Pastor, por que você está falando isso? Eu quero dizer para você que eu era para estar operado agora, de cama ou hospitalizado. Eu tenho uma cirurgia nas costas muito complexa para fazer, mas 2 vezes me tiraram da mesa de cirurgia, e na última vez eles já tinham aplicado anestesia, me colocaram para dormir, porém mandaram eu sair e voltar para casa. Por quê, pastor? Não sei, mas ele sabe. Aprenda a descansar nos braços dele. Vem perto do seu filho, abraça ele. Nós queremos orar por ele. Assim como Jesus abençoou as crianças, eu quero que Jesus abençoe a tua casa nesta noite. Procura a tua família, procura a tua casa, procura teus filhos. Se você não tem pai e mãe aqui, vai ali do lado da pastora, vem aqui do lado do pastor. Nós queremos te abraçar, mas ninguém vai ficar sem família. Nós estaremos orando. A nossa casa pertence ao Senhor. A nossa casa precisa estar na presença do Senhor. Jesus querido, vai lá na minha casa, Senhor. Entra na minha casa lá e faz, Senhor, segurança. Abraça a tua família, abraça teus filhos, abraça